Punch your fucking head in. Look at my dog. Muitas pessoas acham que os cangurus são animais inofensivos, justamente por causa da sua aparência que de certa forma é fofa. No entanto, esses animais são extremamente musculosos e também são potencialmente perigosos para os humanos. Na Austrália, por exemplo, é onde definitivamente mais encontra cangurus em grande escala. Não é à toa que é o único lugar onde mais habita esses animais. Em áreas mais rurais, por exemplo, é considerado até normal você ver cangurus no meio da rua lutando um com o outro. E como eles são perigosos para os humanos, também são muito mais perigosos para os cães. Eles veem os cães como ameaças parecidas com os dingos, que são seus predadores naturais, e atacam com chutes potentes e com suas garras que são bem afiadas. E além disso, tenta afogar o cachorro dentro da água. Nesse vídeo aqui, por exemplo, um ex-policial tenta salvar o seu cachorro que estava preso quase imerso debaixo da água, porém, quando o homem avança no animal para confrontá-lo, isso acaba acontecendo. I'm gonna punch your fucking head in. Look at my dog. Mesmo sem muito sucesso, o australiano não hesitou em enfrentar o animal, o que fez que ele derrubasse o seu celular na água, e quando a imagem logo retorna, o canguru é visto em pé observando o homem. Enquanto o cachorro do cara, é possível ver que ele já havia nadado até a margem do lago, já estando seguro. Embora o homem do vídeo de fato conseguiu salvar o seu cachorro, ele teve alguns ferimentos leves, o que de certa forma já dá um pouco de medo, né? Pois, como é possível ver no vídeo, o animal era um canguru bem musculoso. Já a decisão que esse cara fez, que foi de enfrentar o animal, não foi o certo a se fazer, já que o animal poderia ter causado ferimentos muito mais graves no homem e em situação mais extrema até poderia ter matado o cara. A Austrália é relativamente um lugar onde insetos, aracnídeos e animais diversos parecem ter saído de algum tipo de experimento da própria natureza, impressionando pelo tamanho gigantesco que é bem provável de ser visto em outros lugares. Lagartos como o teiu, que aqui no Brasil é considerado o maior, na Austrália algumas espécies são bem maiores. Embora alguns animais possam até parecer inofensivos, não deixe que a sua aparência o engane. Esse pássaro aqui, por exemplo, que é chamado de magpie, é uma ave que em época de reprodução na primavera são vulneráveis e agressivas. Esse pássaro costuma mergulhar rapidamente em direção à cabeça dando bicada nas pessoas, ou muitas das vezes irem direto ao rosto delas. E para quem é pedestre ou ciclistas, ou para quem simplesmente só está caminhando pelas ruas da Austrália, são as que mais são vítimas por esse pássaro. A mulher desse vídeo se chama Sarah, uma influenciadora australiana, que durante um passeio registra um vídeo sendo atacada por esse pássaro, e é bem agoniante, já que a ave vai direto ao rosto da mulher. Simplesmente do nada, o pássaro aparece e ataca a mulher, que muito por pouco não teve um desfecho mais grave da situação, pois a ave poderia simplesmente perfurar o globo ocular da jovem, fazendo que ela acabasse perdendo a sua visão. Embora a mulher tenha ficado até bem, podemos dizer assim, né? O animal ainda assim fez um estrago no olho dela, deixando-o extremamente vermelho e irritado, o que fez que ela ficasse traumatizada e tendo pavor desse pássaro. O medo que muitas pessoas têm, ou que talvez até mesmo você pode ter, é o medo de aranhas. A aracnofobia é uma das fobias mais comuns do mundo. E não convenhamos, cara, as aranhas são simplesmente bizarras. E o balonismo é um fenômeno em que pessoas que têm esse tipo de medo é possivelmente um dos piores cenários que pode acontecer, já que esse fenômeno biológico faz que milhões de aranhas soltam fios de seda ao vento, que servem para elas voarem e escapar de inundações, que podem cobrir campos inteiros apenas com suas teias, que, como você pode ver, é bem semelhante com a neve. Apesar do visual parecer assustador e incomum para algumas pessoas, isso é totalmente inofensivo para os humanos. Mas aqui fica o detalhe das aranhas, cara. Mesmo que elas possam ser pequenas e muito menos perigosas, a Austrália carrega a fama de ter as maiores aranhas do mundo. A aranha caçadora gigante, por exemplo, é considerada a maior aranha da Austrália. Suas pernas podem chegar até 30 centímetros de envergadura, que embora a maior aranha do mundo é a aranha Golias, ela só ganha por conta do seu peso corporal e massa, e não da envergadura das pernas. Mas obviamente não é nem por isso que estou comparando uma da outra, e sim pelo fato que esse tipo de aranha costuma se esconder em lugares inesperados, estando até mesmo dentro de casas, como em paredes, em pias, móveis e muito facilmente no próprio quarto. O que é mais intrigante é que quem mora lá já está acostumado em ver esse tipo de coisa todos os dias.
então isso meio que não faz tanta importância para eles, já que a maioria dessas aranhas, incluindo a aranha caçadora gigante, é praticamente inofensivas para os humanos. Mas isso não muda o fato em que dar de cara com um bicho desse porte pode ser uma experiência assustadora, principalmente para quem sofre de aracnofobia. O oceano ao redor da Austrália é considerado um dos mais perigosos, já que em beiras de praias é possível e totalmente normal encontrar água-vivas perigosas, que praticamente se torna invisível dentro da água. Um exemplo é a água-viva caixa, que é amplamente considerado o animal marinho mais venenoso e letal do planeta, já que ela pode matar até 60 humanos adultos em poucos minutos. E obviamente, quando falamos de praia e o oceano em geral, também falamos dos tubarões. Simplesmente o grande trio de tubarões mais perigosos do mundo vivem lá. E mesmo que seja raro um tubarão atacar uma pessoa, dar de cara com um bicho desse é extremamente medonho e perturbador. Nesse vídeo aqui, um cara chamado Terry, junto com seus amigos que eu não sei exatamente os nomes, estavam se divertindo no porto de Sydney, na Austrália, especificamente na região de Mully, um local conhecido como Mully Jumping Rock, onde é um ponto em que muitas pessoas pulam nas águas do porto. E justamente por ter uma ligação com o oceano, tubarões brancos e outras espécies acabam entrando nesse local. E mesmo o cara do vídeo, que talvez já sabia disso ou não, ele decide se jogar na água, que é quando ele acaba se deparando com isso. Aleatoriamente, pouco depois de cair na água, o homem se depara com um tubarão gigante, que também o avista e parte direto em sua direção, dando de cara com o homem, que em meio ao desespero, ele tenta nadar em direção às rochas, chegando a ficar submerso em alguns momentos do vídeo, nos quais é possível ver o animal nitidamente com mais de 2 metros passando a centímetros de distância do cara. Mas, por incrível que pareça, esse vídeo teve diversos comentários de que poderia ser um vídeo fake, até mesmo gerado por IA, mesmo com o vídeo postado há mais de 12 anos, mas é mais porque a reação do tubarão, que se trata de um tubarão branco, foi meio que estranha, né? Pois em vez de atacar o cara rapidamente ou afastar, ele parece passar lentamente e muito perto do banhista, algo que relativamente é incomum em situações como essa. Fora que é um animal que possui uma força de mordida extrema que poderia estraçalhar o cara. Mas, por outro lado ali, realmente se trata de uma área onde tubarões brancos podem sim aparecer e o vídeo também nunca foi oficialmente desmentido. Então, o vídeo pode sim ser um vídeo verídico, mas também pode ser que não. Agora, ao contrário do oceano, onde você até consegue ver certos animais embaixo da água, já que a água é limpa e visível, o rio costuma ser totalmente diferente disso, já que em muitos você não consegue ver nada abaixo e a chance de encontrar um animal ali debaixo da água, como arraias que conseguem se camuflar perfeitamente, aumenta o fato em que muitas das vezes os rios conseguem ser mais perigosos do que os oceanos. E além disso, estamos falando dos rios da Austrália, sendo um lugar com águas escuras e com animais indesejáveis, que são bem piores do que em qualquer outro lugar. Esse, por exemplo, é o Crocodylus porosus, mas é mais conhecido como crocodilo de água salgada, onde simplesmente pode alcançar o tamanho de 6 metros, sendo o maior crocodilo que existe no mundo. E obviamente, eles vivem lá. Um encontro com um crocodilo de água salgada pode ser um cenário perturbador, já que esse animal, iguais aos crocodilos do Nilo, enxergam os humanos como alimento. Então, pular dentro de um rio da Austrália, onde você não consegue ver nada, não é muito legal não. Nesse vídeo aqui, por exemplo, um cara se prepara para pular de cima de uma espécie de árvore no rio. Porém, sem ao menos ver o que tinha dentro da água, o homem pula e se depara com algo que ninguém poderia imaginar que estaria logo ali. Como dá pra ver no vídeo, após o cara pular no rio, ele dá de cara com uma espécie de crocodilo e chega a atacar o homem,
que, embora aparentemente pareça ser um animal meio que pequeno, não deixou de atacar esse cara, que mesmo ele tenha felizmente conseguido agir meio que rápido ali, nadando rapidamente até chegar o mais rápido possível ao solo, não deixa de ser um vídeo assustador e bem agonizante. Agora não dá pra saber se realmente se tratava de um crocodilo de água salgada ou de um crocodilo de água doce, já que só existe duas espécies que são essas na Austrália. E procurando mais sobre esse vídeo, achei somente um canal que possivelmente seria de onde surgiu o vídeo, mas não tendo nenhuma informação de qual espécie de crocodilo seria. Mas de qualquer maneira é um registro verídico e que de fato mostra que muitas das vezes subestimar um lugar onde você não sabe o que pode ter ou o que pode existir lá pode terminar em uma situação e que não é muito agradável não. E isso conseguimos imaginar o quanto a Austrália pode ser perigosa e que é sempre bom tomar cuidado para onde você nada ou para qual animal você esteja mexendo, já que dependendo de qual animal ou de qual ambiente você esteja, você pode acabar morrendo.